de unidades de tratamento intensivo neonatal destinadas ao atendimento do SUS e da outras providências. Autor, deputada Lúdia Falcão. Relator, deputado Zé Guilherme. O projeto de lei 316/2023 visa promover, no âmbito do SUS, a implantação e ampliação através da articulação entre o Estado, a União e os municípios de unidade de terapia intensiva neonatal e de cuidado intermediário neonatal, nas tipologias convencional e canguru, nos municípios sede e macro-regiões de saúde do Estado, dando especial atenção àqueles que apresentam déficit de leitos. A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar, constatou que a matéria não apresenta óbices quanto à continuidade de sua tramitação. A Comissão de Saúde, em sua análise de mérito, ponderou que a distribuição de leitos e os atendimentos prestados no SUS aos recém-nascidos existe uma regulamentação que nomeia e descreve os serviços. A Portaria de Consolidação do Ministério da Saúde, número 3, de 28/9/2017. Bom dia, joia. Também mencionou que essa norma regulamenta os requisitos para habilitação das unidades nas respectivas regiões de saúde, processo cuja autorização é da competência da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, que cabe a essa comissão analisar, salientamos que, em sua forma original, a matéria gera novas despesas ao Estado, ao prever a implantação e ampliação de serviços e leitos de atenção especializada à saúde dos municípios, que são sede das macro-regiões e saúde de Minas Gerais. Nesse sentido, a proposição descumpre o que determina o artigo 113 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias, que exige a apresentação de impacto orçamentário e financeiro em iniciativas que criam ou alterem despesa obrigatória. Descumpre ainda os requisitos previstos no artigo 16 e 17 da Lei Complementar 101 e a Lei de Responsabilidade Fiscal. No que concerne ao dispositivo do substitutivo número 1, entendemos que a alteração proposta na redação da linha A do inciso 1 do artigo 3 da Lei 22.422, de 19/12/2016, embora esteja no campo das diretrizes a serem perseguidas na implementação das ações governamentais de cuidados neonatais, enseja a criação de novas despesas, por especificar o tipo de estrutura a ser adotada para disponibilidade do serviço de terapia intensiva em cada região de saúde. Já nos termos do substitutivo número 2, que propõe aprimorar a redação do dispositivo supracitado, entendemos que não existe a criação de novas despesas, uma vez que incorpora com maior precisão o público beneficiário da ação, mas não avança para determinar que tipo de estrutura será disponibilizado, o que está sujeito a critérios previstos em regulamentações infralegais e do planejamento do órgão público responsável pela implementação. Desse modo, ratificamos a pertinência do substitutivo número 2, apresentado pela Comissão de Saúde, e opinamos pela rejeição do substitutivo número 1. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 316/2023, em primeiro turno, na forma do substitutivo número 2 da Comissão de Saúde. Estou com a minha filha. Em discussão, parecer. Posso levar ela, não? Encerra essa discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado. Teve uma reunião. Obrigado. Está aí na aula por causa de diarreia, minha esposa na aula. Falou alguma coisa de negócio de curso. O cara virou uma onça. Ronaldo. Tá. Acabou esse episódio. Virou uma onça. Aí o pessoal foi e tirou. Eu não consigo entrar nessa reunião. Aí falaram que a empresa de curso era dela. Falou? Deixa eu ver o que ela achou. Tá bom.
Projeto de Lei 511/2023, primeiro turno. Cria o marco regulatório para a educação do campo, das águas e das florestas, que funciona pela pedagogia da alternância, equiparando as escolas familiares agrícolas às escolas públicas. Autor, deputado Leleco Pimentel. Relator, deputado Ulisses Gomes. Indago ao relator se está em condições de emitir o parecer. Sim, presidente. Com a palavra, deputado Ulisses Gomes. Parecer primeiro turno do projeto de lei 511/2023. O projeto de lei em epígrafe, presidente, de autoria do nobre deputado Leleco Pimentel, cria o marco regulatório para a educação do campo, das águas e das florestas, que funciona pela pedagogia da alternância, equiparando as escolas famílias agrícolas às escolas públicas. O projeto de lei 511/2023 visa reconhecer a pedagogia da alternância como regime regular presencial de ensino e equiparar as escolas famílias agrícolas, as conhecidas EFAs, à categoria de escolas públicas. Busca ainda garantir aos egressos dessas escolas o direito às cotas de escolas públicas para acesso ao ensino superior gratuito e às políticas de auxílio estudantil nas universidades estaduais. A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar, não detectou óbices da natureza jurídico-constitucional à deflagração do processo legislativo por iniciativa parlamentar. Destacou que a matéria se encontra no domínio da competência legislativa corrente e, ao final, apresentou o substitutivo número 1, propondo diretrizes para a execução da pedagogia da alternância no âmbito do Sistema Estadual de Educação. Por sua vez, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia considerou a proposta meritória, destacando que a pedagogia da alternância e os estudantes possuem... Um minuto, presidente. Eu sei. Lembrei. O que é isso? Continua aqui. Faltando, possui o quê? Pedir para suspender, presidente, por favor. Está suspensa a reunião por alguns minutos. De Educação, Ciência e Tecnologia considerou a proposta meritória, destacando que a pedagogia por alternância, os estudantes possuem uma rotina alternada entre dois ambientes e momentos formativos distintos. O tempo escola, que envolve o período escolar, em que se realizam estudos, pesquisas e intervenções, e também o tempo comunidade, em que a aprendizagem ocorre na comunidade por meio de pesquisas, experimentos e atividades colaborativas, entre outras. Informou também que, com o intuito de obter mais elementos para análise do mérito da proposição, realizou, em 23/10, debate público na qual participaram representantes do Poder Executivo, das EFAs e de legisladores federais, estaduais e municipais, entre outros participantes. Além disso, encaminhou requerimentos de diligência à Secretaria de Estado da Educação, à Associação Mineira das Escolas Famílias Agrícolas, EMAFA, e a Rede Mineira de Educação do Campo, com o objetivo de colher sugestões para aprimorar o projeto. Após o recebimento das respostas, realizou reunião de trabalho no dia 25 de abril de 2024. Com base nas informações e sugestões obtidas, a comissão apresentou o substitutivo número 2, que, em síntese, apresentou várias propostas incorporou as diretrizes apresentadas no substitutivo número 1, B, incluiu disposições específicas sobre as EFAs. C, aprimorou a legislação mineira que cuida do programa de apoio financeiro às EFAs e também a retomada da proposta constante no projeto original de garantir os estudantes egressos das EFAs que possam ingressar às universidades públicas estaduais por meio do sistema de reserva de vagas. Do ponto de vista desta comissão, a implementação das medidas constantes no projeto original e no substitutivo número 1 não implica criação ou ampliação de despesas para o erário e, portanto, não contraria a legislação referente à matéria financeira e orçamentária, em especial a Lei Complementar Federal número 101 e a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso porque tais proposições tratam dos conceitos e diretrizes relacionados à execução da pedagogia da alternância no âmbito do Sistema Estadual de Educação das EFAs. Essa premissa, presidente, se aplica também ao substitutivo número 2, acrescida do fato de que a alteração proposta na Lei 14.614, que institui o Programa de Apoio Financeiro às Escolas Família Agrícola do Estado de Minas Gerais, consiste na possibilidade de destinação de recursos para
determinadas despesas, como manutenção das EFAs e oferta de alimentação e transporte escolar e de recursos adicionais ao referido programa de apoio financeiro já previsto em lei federal. Considerando os motivos aqui descritos, não verificamos empecilho ao prosseguimento da proposta em análise na Casa. Diante disso, presidente, a conclusão em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 511/2023 no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, apresentado pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Obrigado, deputado Ulisses. Em discussão, o parecer. Presidente, para discutir. Para discutir, deputado Leleco Pimentel. Nossa saudação, de modo muito especial, ao presidente desta comissão, a quem eu fiz questão de vir aqui para agradecer, porque é um projeto de lei que, sem dúvida alguma, mobilizou um dos maiores públicos, se não o maior público, na Assembleia Legislativa em sua história. Foram mais de 700 participantes de todas as escolas família agrícola do estado de Minas Gerais que debateram esse projeto de lei. E eu estou com alegria aqui, conversando com o deputado João Magalhães, da memória. E eu quero fazer um ode à luta de muitas pessoas, mas nos veio à memória Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida, um dos lutadores, junto com tantos, e Dom Mauro Morelli, que há pouco também se juntou a Dom Luciano para cuidar da dignidade dos estudantes das zonas rurais, ou que nós chamamos do campesinato, do campo, em Minas Gerais. Mas maior alegria de estar aqui presente um dos doutores que hoje representa a pedagogia da alternância no Brasil, aqui João Batista Benhame, a quem eu rendo também essa homenagem à Associação Mineira das Escolas Família Agrícola. Eu não tenho dúvida, deputados, deputado Ulisses, a alegria também dessa relatoria. O pé de meia conseguiu tornar esta articulação para que os alunos que, oriundos desta pedagogia da alternância, nas escolas família agrícola por todo o Brasil, pudessem resolver um problema do seu ingresso nas universidades federais, nos institutos federais. Assim como o pé de meia, que começa a ser pago agora, que por regulamentação começa a pagar os estudantes do campo para que eles não sejam, num processo de êxodo constante, atraídos para as escolas da cidade para morrer em cima de motocicleta ou para ser escravizado de alguma forma, porque chamam de trabalho. E agora nós temos a oportunidade em Minas Gerais de resolver um problema grave que o Estado e que o governo, eu diria, tem dificuldades de compreender, deputado João Magalhães, que estes alunos também têm direito à alimentação escolar. Nós estamos falando aqui que o ingresso do aluno das escolas família agrícola passará a ser equiparado aos dos alunos de escola pública, e as escolas que são consideradas privadas, elas passam a ter o mesmo caráter de escola pública. Portanto, os alunos também do campo passam a ter os direitos constitucionais dos repasses, seja do Fundeb, seja dos recursos do Estado, seja também para que incentive os municípios a fomentarem a educação do campo, para que a gente tenha esse direito, mesmo que atrasado. É triste dizer que é atrasado, mas reconhecido. Por esta razão, é com muita alegria que a gente está aqui reconhecendo a pedagogia da alternância como o elo fundamental para a retomada deste debate do campesinato e da educação pública, que o jovem do campo também tem direito. Viva a educação do campo, seja por meio aqui dos
acampamentos, dos assentamentos, dos territórios quilombolas, dos povos indígenas, educação do campo, das águas e das florestas. Viva a luta da agricultura familiar, porque o jovem do campo também tem direito de estudar e tem direito que o Estado lhe seja, então, a garantia para este que tem sido negado o seu direito fundamental para continuar no campo, reencantar-se pelo campo. Muito obrigado, presidente Zé Guilherme. Fiz questão de agradecer-lhe pelo empenho de nos ajudar e aqui, com a presença, nós vamos nos comprometer a levar para o plenário em primeiro turno e em segundo turno, se Deus quiser, para que Minas Gerais reconheça, mesmo que tardiamente, o direito dos jovens do campo à educação de qualidade e que seja com os recursos públicos. Muito obrigado. Obrigado, deputado Leleco. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado. Projeto de lei 715/2023, primeiro turno, institui a política estadual de apoio à economia do cuidado em Minas Gerais. Autor, deputada Lúde Falcão. Relator, deputado Sargento Rodrigues. Indaga o relator, está em condições de emitir o parecer. Sim, presidente. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei 715/2023, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Relatório de autoria da deputada Lúde Falcão, a proposição epígrafe institui a política estadual de apoio à economia do cuidado em Minas Gerais. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma original. Posteriormente, a Comissão do Trabalho, da Previdência e Assistência Social opinou por sua aprovação na forma do substitutivo número 1, que apresentou. Na sequência, a Comissão de Desenvolvimento Econômico opinou pela aprovação da matéria na forma do substitutivo número 1 da comissão que antecedeu. Em observância ao disposto do parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno, anexada a proposta e exame do projeto de lei 2.840/2024, de autoria do deputado Leninha, por guardar em semelhante objeto. Vem agora o projeto a essa comissão para dela receber parecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7 do Regimento Interno. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 715/2023, na forma, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2. Este é o nosso parecer, senhor presidente. E você? Obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Aí, Em discussão, parecer. tem que ir embora? Encerra-se a discussão. Tá bom. Em votação, parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado. Projeto de lei 1888/2023, primeiro turno. Acrescenta artigos à lei 15.679, de 20/7/2005, que dispõe sobre o controle dos casos de epidermolose bulhosa. Autor, deputado Charles Santos. Relator, deputado Sargento Rodrigues. Combina com a... Indaga o relator, está em condições de emitir o parecer. Sim, presidente. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei 1888/2023, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Relatório, projeto de lei epígrafe, de autoria do deputado Charles Santos, acrescenta artigos à lei 15.679, de 20 de julho de 2005, que dispõe sobre o controle dos casos de epidermólise bulhosa. A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do substitutivo número 1, que apresentou. Posteriormente, a Comissão de Saúde, analisando o mérito da matéria, opinou pela sua aprovação na forma do substitutivo número 2 de sua autoria. Em observância ao disposto no parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno, foi anexada a proposta em exame o projeto de lei 2.660/2024, de autoria da deputada Beatriz Cerqueira, que, por guardar em semelhança de objeto, vem agora o projeto a essa comissão para dela receber parecer quanto aos aspectos financeiro e orçamentário, em conformidade com o artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7 do Regimento Interno. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1888/2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, apresentado pela Comissão de Saúde, com a emenda número 1 a seguir redigida. Emenda número 1. Desse é o inciso 2 do artigo 2º do substitutivo número 2 da Comissão de Saúde, a seguinte redação. E suprima-se do artigo 4º, inciso 1º, renumerando-se os demais incisos desse artigo. Artigo 2, inciso 2, promoção do acesso ao diagnóstico e ao tratamento integral de epidermólise bulhosa
observados os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas a relação nacional de medicamentos essenciais e a relação complementar estadual municipal de medicamentos do Sistema Único de Saúde. Este é o nosso parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Cadê tu, caboclo? Em discussão, parecer. Encerra essa discussão. Em votação, parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Vou mandar o outro também. Projeto de Lei 2003-2024, primeiro turno, estabelece diretrizes para a promoção da conscientização sobre o lúpus eritematoso sistêmico, LES, e da outras providências. Autora, deputada Nayara Rocha. Relator, deputado Sargento Rodrigues. Indago ao relator, está em condições de emitir o parecer. Sim, presidente. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei 2013-2024. O projeto de lei epígrafe, de autoria da deputada Nayara Rocha, estabelece diretrizes para a promoção da conscientização sobre o lúpus eritematoso sistêmico, LES, e da outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça, em análise preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do substitutivo número 1, que apresentou. Em seguida, a Comissão de Saúde, analisando o método da matéria, opinou pela sua aprovação na forma do substitutivo número 2, de sua autoria. Vem agora o projeto a esta comissão para dela receber parecer quanto aos aspectos financeiro e orçamentário, em conformidade com o artigo 88, combinado com o artigo 102, inciso 7º, a linha D do regimento interno. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2013-2024, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2 da Comissão de Saúde. Esse é o parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Projeto de Lei 2063-2024, primeiro turno, altera o artigo 225, Lei 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e de outras providências. Autor, deputado Arnaldo Silva, relator, deputado Zé Guilherme. Projeto de lei em comento pretende dar a redação ao parágrafo 6º e acrescentar o parágrafo 9º do artigo 225 da Lei 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais para estabelecer critérios de elaboração do relatório a ser enviado a esta Casa pela Secretaria de Estado da Fazenda a respeito de benefício ou incentivo fiscal, financeiro fiscal concedido pelo órgão. Nos termos da proposta apresentada, a nova redação do parágrafo 6 do artigo 225 disporá que a Secretaria de Estado da Fazenda enviará trimestralmente à Assembleia Legislativa, preferencialmente por meio eletrônico, relatório contendo a relação das medidas revogadas justificadamente e das medidas adotadas ou alteradas no período discriminado. Já o parágrafo 9º, a ser acrescido do mesmo artigo 225, estabelece que a Secretaria de Estado da Fazenda publicará na internet, anualmente, a relação das medidas adotadas nos termos do caput deste artigo que esteja em vigor, com as informações descritas nos incisos 1, 2, 4, 6, 7 do parágrafo 6º deste artigo. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou, óbvio, a continuidade da tramitação da proposição em razão de se tratar de matéria tributária nos termos do artigo 24(1) da Constituição Federal. A comissão antecedente também ressaltou que o artigo 198 do Código Tributário Nacional regula o sigilo fiscal, atribuindo à Fazenda Pública e a seus servidores o dever legal de não tornarem públicas as informações relativas à situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou de suas atividades obtidas a partir de sua atividade fiscalizadora e arrecadadora. O referido dispositivo reflete o comando constitucional de proteção à privacidade. Entretanto, observou que, nos termos do parágrafo 3º do referido artigo 198, esse direito à privacidade é relevatizado em prol do interesse público, estando a Fazenda Pública autorizada a divulgar informações relativas a representações fiscais para fins penais e inscrições da dívida ativa da Fazenda Pública.
Passamos agora à análise do que cabe a esta comissão. Ao se avaliar o processo de concessão dos regimes especiais de tributação, objeto do parágrafo 6º do artigo 225 da Lei 6.763, de 1975, o qual a proposição em comento pretende alterar, é inegável que já houve avanços do ponto de vista da transparência. Durante décadas, esses benefícios eram concedidos por meio de processos meramente internos da Secretaria de Estado da Fazenda. A partir de 2004, esses procedimentos passaram a ser comunicados à Assembleia, com previsão de retificação por esta Casa da concessão do RET, com o intuito de defender a economia mineira de benefícios irregulares oferecidos por outros estados. Após a aprovação da Lei 23.385, de 2019, ficou estabelecido que os relatórios trimestrais sobre essas concessões fossem enviados preferencialmente por meio eletrônico e contivesse, além da relação das medidas adotadas e dos contribuintes sobre os quais elas incidiram, a relação das medidas revogadas justificadamente e o impacto financeiro na arrecadação tributária do setor beneficiado, além de sua publicação no portal da Assembleia. Ainda assim, os aprimoramentos legislativos, sobretudo os mais recentes, não asseguraram total transparência especiais. Destaca-se que o quesito de apresentação da relação dos contribuintes sobre quais medidas incidiram, que pode ser considerado essencial da transparência das RETs, vem sendo cumprido. No que tange à relação de medidas revogadas, vale destacar que a falta dessa informação prejudica a análise sobre o panorama dos regimes vigentes em cada período atualmente. O fato de ter sido incluída a sua obrigatoriedade apenas após a vigência da Lei número 23.385, de 2019. Salientamos que a informação sobre o impacto financeiro é essencial para a avaliação da relação custo-benefício dos regimes, sobretudo no contexto de muitos questionamentos sobre o montante total e os direcionamentos da renúncia fiscal do Estado. Certamente, as decisões por âmbito do Poder Executivo de conceder regime especial requerido pelo contribuinte e de manter o benefício ao longo do tempo são tomadas não apenas com base nos efeitos positivos da economia do Estado, mas também no seu impacto na arrecadação tributária. Assim, é mais do que razoável que esses dados sejam compartilhados com o Poder Legislativo, o qual cabe a ratificação dos regimes especiais em atendimento ao princípio da legalidade e seu corolário, a princípio da especificidade da lei tributária, artigo 150, parágrafo 6 da Constituição. Apontamos, finalmente, que o texto legal, tal como está regido, é suficiente para dar o entendimento de que o valor do impacto financeiro das medidas constantes dos regimes especiais concedidos em cada setor econômico deve ser informado, mesmo que seja compensado de alguma forma e que seja positivado. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 20.063, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 a seguir redigido. Artigo 1º, o parágrafo 6º do artigo 225 da Lei 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a vigorar com a redação que segue, ficando o mesmo artigo acrescido seguinte, parágrafo 9º. Parágrafo 6º, a Secretaria de Estado da Fazenda enviará trimestralmente à Assembleia Legislativa, preferencialmente por meio eletrônico, relatório contendo a relação das medidas revogadas justificadamente e das medidas adotadas ou alteradas no período discriminado da seguinte forma: setor econômico, 2, contribuinte beneficiado, 3, número do processo, 4, descrição do tratamento tributário, 5, para as medidas adotadas ou alteradas, estimativa do impacto orçamentário, financeiro e medidas de compensação quando for o caso. Nos termos do artigo 14 da Lei Complementar Federal 101, de 4 de maio de 2000. 6, número da resolução, 7, município de localização do estabelecimento. Parágrafo 9º. A Secretaria de Estado da Fazenda publicará na internet anualmente a relação de medida adotada nos termos do caput desse artigo que esteja em vigor, com as informações descritas nos incisos 1, 2, 4, 6 e 7 do parágrafo 6º desse artigo. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do exercício financeiro subsequente. Sala de Comissões, 27 de novembro. Esse é o relatório. Em discussão, encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam com os em conta. Está aprovado. A reunião está suspensa por alguns minutos.
Convoco os membros para a reunião extraordinária hoje, às 17h30, com a finalidade de apreciar o PRC 2623 e 133615. Só um minuto. Convoco os membros para a reunião extraordinária hoje às 17h15, com a finalidade de apreciar a BSC 2623 e 1336 de 2015. Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.